Amigos da TV Bertioga, vereador Carlos Cicianelli, falamos aqui do canal de Bertioga, um dos principais pontos turísticos e lindos aqui da nossa cidade. Carlão, bem-vindo à TV Bertioga. Olá, Ale. E aí, tudo bem? Como está? Mandar um abraço aí para todos os bertioguenses. É uma alegria muito grande participar dessa entrevista com você mais uma vez, hein? Faz tempo que você não me entrevista, hein? Quantas histórias! A gente está na série Retrospectiva 2025, fazendo um balanço deste ano com os políticos e as pessoas que têm a responsabilidade de tocar a nossa cidade. E se você não gosta de política, cara, dá um reload, porque quem não gosta de política é governado pelos que gostam. Isso é um provérbio popular. Então participe da política. Tenho falado, Carlão, os 4 anos. Não adianta só falar de política no ano da eleição. Sim, não é sim, isso, com certeza. Carlão? E o pior que é aquilo, né? Como você falou, quem fica fora da política, não gosta da política, acaba às vezes sendo governado por pessoas ruins que gostam, e as pessoas boas, às vezes, que não gostam da política, acabam sendo manipuladas ali por aqueles que gostam da política, né? Daquela forma que a gente sabe, maldosa. E na hora da eleição chega todo mundo, né? Isso. Todo mundo diz que vai cuidar, que vai chegar, mas durante os 4 anos já é outra tocada. Eu queria começar, tem sempre gente nova chegando na cidade. O Carlos tem uma história muito bonita de vida, de política aqui na cidade, uma história comprida, não quero chamar o Carlão de velho não, mas tem uma história comprida na política aqui. Carlão, como é que você chegou em Bertioga? Ale, na verdade eu vim primeiro para o Guarujá, eu morava no Paraná, Iracema do Oeste, eu administrava uma fazenda lá que era na época do pessoal, dono dos restaurantes Avelinos no Guarujá. E com a morte da irmã da Dona Rosa, ela vendeu a fazenda e acabou me chamando para vir para a Baixada Santista. Acabei vindo para o Guarujá, mas fiquei com eles no restaurante em questão de 1 ano no máximo só, e conheci o pessoal da funerária. Comecei já a trabalhar com o antigo dono da funerária, o Marinho, aqui em Bertioga. Aí vim primeiro para Bertioga, voltei para o Guarujá, fiquei mais um tempinho na funerária e depois acabei voltando para Bertioga e fiquei aqui num total de quase 16 anos só de serviço funerário em Bertioga. Eu sempre brincava com o Carlão, né? A coisa da se morto votasse, viu, assessores? O Carlão tinha voto para ser senador. Ô Carlos, como era para você lidar com esse momento tão delicado na vida das pessoas? Eu costumo dizer, Ale, que ali não é uma profissão que você escolhe, ali você é escolhido para trabalhar naquela profissão. Às vezes, se você for pensar mesmo ali do que você faz, como você trabalha, assim, eu sempre tratei o serviço funerário com um respeito muito grande com as famílias. Eu não sei se você lembra naquela época até da onda Tiririca, aí queriam me montar uma campanha mesmo naquele esquema de brincadeira, eu não aceitei, falei, não, a hora que eu fizer isso eu vou estar, muitos pais de família podem se sentir desrespeitados pela profissão que eu tenho, então não quero, acabei deixando de lado. E eu sempre trabalhei tratando os familiares com muito respeito mesmo, né? Porque é uma hora muito difícil quando você perde uma mãe, perde um pai, perde um filho, uma filha, um irmão, então assim, é um momento muito difícil que você tem que tratar com muito respeito. Então eu sempre tratei dessa forma. E você tem que ter uma energia interior muito forte, porque você lida com muita tristeza, né? Como que você não deixava isso te abalar, assim? Sempre tratando daquela forma profissional com a família. Tratando daquela forma profissional, entendendo aquele momento difícil ali e tentando não trazer para dentro, né? Porque imagina se você fosse assim, teve amigos meus que entrou trabalhar na funerária e ficou ali 1 mês, 2 meses, chegou pro patrão, falou, tô saindo, não é para mim, eu não consigo lidar. Eu não conseguiria. Muita gente acha que é medo, não é medo, a pessoa não consegue lidar com aquela dor. Imagina você, um dia a gente estava preparando um corpo de um rapazinho novo, olhei para ele, tava chorando. O cara não conseguia, entendeu? Não conseguia lidar com aquilo ali, começou a pegar nele psicologicamente, então você tem que ser, nessa parte aí, você tem que ser meio frio, portanto que às vezes eu vejo o pessoal, às vezes, aquele médico não olhou pra minha cara, o cara foi frio comigo. Às vezes não é, ali às vezes é uma maneira de defesa do cara, porque você imagina se o médico for trazer pra ele toda aquela dor que as pessoas estão sentindo, o agente funerário for também, você não consegue se lidar na profissão. Era o Carlão da funerária. Não era assim que a gente Carlos da Funerária. A primeira eleição foi Carlos da Funerária. E depois o Carlos colocou o sobrenome dele, que é Cicianelli. Carlão, as pessoas da cidade, muitas te conhecem, né? Quando que muitas te conhecem hoje em dia por conta da política, você é um dos principais personagens políticos da história atual. Posso chutar da última década, você é um dos principais personagens políticos aqui da cidade. Você sempre gostou de política?
Sempre gostei. Lá no Paraná, quando eu fiz 16 anos, minha primeira atitude que eu fiz foi tirar o título e já fui me filiei na época no PMDB, né? Que hoje é o MDB. Aí eu me filiei no Paraná no PMDB, vim para Bertioga. Aí quando eu cheguei aqui em Bertioga, acabei indo morar no... Como é que chama? No Caiubura. E eu conheci o alemão, Dona Paula. Aí ajudei o alemão, Dona Paula, na primeira eleição. Lembro que na época o Marcelo Vilares, o Tassiano foi o mais votado. O Marcelo Vilares foi o segundo mais votado e o alemão o terceiro. Na época a gente fazendo a campanha do alemão. E aí teve eleição de bairro, aí eu saí na disputa, ganhei a presidência, fiquei 2 anos de presidente. E aí acabei começando a trabalhar, na época com o então prefeito Caio Mateus, e fui ser assessor dele na Câmara. Aí em 2012 ele saiu candidato a prefeito, eu saí candidato a vereador. Só que eu mais ajudei na campanha dele do que fiz a minha. E mesmo assim eu achava que eu ia ter uns 50 votos, tive quase 300 votos. Fiquei terceiro suplente no partido na época. E aí a gente não teve êxito em 2012, aí para 2016 eu cheguei nele e perguntei, falei, agora eu venho para disputar mesmo, ou então é melhor eu ficar ajudando sua campanha e nem sair candidato que junta as duas coisas e não ajuda nenhuma nem outra. Ele, não, quero que você saia candidato e tal. Aí eu fui o 6º mais votado, tive 853 votos em 2016. E rodou, porque eu já cobri a Câmara nessa época que o Caio Mateus, ex-prefeito, era vereador. Ele tinha um tal do gabinete itinerante que vocês andavam pela cidade toda. Meu Deus. E era 10, 15, 20 trabalhos, a turma até ficava brava, lembra, Carlos, na sessão? Que o Caio vinha com calhamaço e de o caminhão papel, da mudança? Teve pessoa que eu fiz mudança 10 vezes aqui em Bertioga. Sem mentira nenhuma. É muita história, né, Carlos? Mesma. É muita história. Carlão, fala dessa eleição, dessa campanha, como é que foi? Foi uma eleição fácil? Você fala a última. A de 2016? Isso. Então, 2016, você imagina que eu estava disputando dentro da mesma torre, que hoje não pode mais ter coligação na proporcional, né? Antigamente podia, hoje é só na majoritária. Aí na época saiu eu disputando dentro da mesma torre com Tassiano, com Ney Lira, com Matheus Rodrigues, e na época um cara que veio forte também de Santos, que estava, deu um branco no nome dele aqui agora também, que disse o Rodrigo Pestana. Pestaninha, filho Pestana, do isso. Pestana. Então assim, quando eu olhei aquilo, cara, sabe quando eu falei, meu, sem chance, vai ser muito difícil. Mas parece que quando as coisas estão escritas para acontecer, aí na época o Tassiano acabou ficando o meu suplente, eu tive 853 e eu sei que ele teve 19 votos a menos do que eu. Depois acabou no meio do mandato, eu pedi licença da Câmara, fui ser secretário de Serviços Urbanos e o Tassiano ficou quase 2 anos, nós meio que rachamos o mandato, aí ficou 2 anos na Câmara Municipal também, um cara que eu gosto muito também, parceirão, Tassiano. Eu não tenho que falar de nenhum vereador, eu tenho parceria com todos os vereadores aí, pessoal muito bom. Costumo falar que é a melhor Câmara da Baixada de Santista, não desmerecendo as outras, né? Apesar de a gente estar no finzinho aqui do Litoral Sul, já quase praticamente Litoral Norte aqui, né? E é uma Câmara que se entende bem, se entende com o Executivo, que cidade que a Câmara não se entende com o Executivo, quem perde a população. E aí, em 2020, eu tive 1.248 votos. Eu saí de 853, tive 1.248, fui o mais votado. Olha para você ver como a política está mudando em Bertioga. Tive 1.248 e fui o mais votado em 2020. 2024 agora, eu tive 1.848 votos e fiquei por poucos votos o segundo mais votado da cidade. Mas mesmo assim, aumentei quase 600 votos. A votação sempre crescendo. Sempre aumentando, graças a Deus. Ô Carlos, além da ascendência com a população, né, da coisa da política, você tem uma ascendência política também muito legal, você acabou de elogiar os colegas, com os colegas vereadores, né? Que é isso que é ser presidente, o que significa, qual que é o grande, não precisa entregar a receita para todo mundo, mas qual que é o grande segredo para você conseguir ser presidente da Câmara e um presidente que a gente vê que goza do respeito dos colegas mesmo? Cara, o segredo é sempre a humildade. Quando eu assumi o primeiro mandato da presidência, aí o pessoal começou a falar em a gente fazer uma sala maior para o presidente. Não, o presidente tem que ter sala igual a dos vereadores, o carro do presidente tem que ser igual ao dos outros vereadores. Tudo que o presidente tiver, os outros vereadores têm que ter. Então assim, não adianta você ser presidente e você querer ter aquele autoritarismo. Eu vou te falar para você que eu não vou citar nomes, eu já conversei com presidentes aí que dá vontade de levantar no meio da conversa e sair andando, cara. O cara se acha mais que o prefeito na cidade.
E cada um tem que se colocar no teu lugar. Então assim, ó, muitos chegam em mim e falam assim, pô, mas você anda nos bairros aí, você anda sozinho, você não tem... Eu já perguntaram, mas você não tem segurança? Segurança pra quê, velho? O dia que eu for político, eu tiver que ter segurança pra sair na rua, então é melhor você abandonar a política e cuidar da tua vida. Então assim, eu vou, às vezes jogar uma sinuquinha no fundo da Chácara Vista Linda, às vezes eu tô lá na Toinha, às vezes eu tô lá no Chicão, na Chácara Vista Linda, aqui no Cícero, lá no Leitãozinho, lá no Jardim São Lourenço. Então assim, eu rodo, por quê? É nos comércios que você consegue enxergar os problemas da população. É ali que você encontra o seu Zezinho, a Dona Maria, seu João, e ô vereador, ó, tá acontecendo isso na minha rua, ô vereador, isso aqui tá acontecendo na minha cidade, ó, a saúde, eu tô enxergando isso aqui. Então assim, é onde você consegue estar próximo da população, é estando na rua. Eu sou um dos, se não for o único vereador da cidade que eu tenho um escritório político aberto hoje, que nem agora, a Câmara entra de recesso. Os meninos vão ter folga na semana do Ano Novo, na semana do Natal, e depois a gente já volta com o escritório aberto de novo. Então assim, atendendo a população dentro daquilo que, quando eu falo atendendo, é daquilo que nos que é a missão do vereador. Possibilidade de atender, né? Porque às vezes chega uns pedidos quadrados também que nem o prefeito consegue resolver, eu acho que nem o Lula consegue. Então você tem que ver também que aquilo que vem é uma questão de saúde, que a gente corre atrás. Eu acho que saúde é o primordial, que é o que a gente sempre corre atrás mesmo para tentar resolver. Uma questão da educação, de uma vaga de escola, e uma vaga de trabalho. A gente pega, o que eu faço no meu escritório? Tudo que chega, que nem, por exemplo, Fabiano da Riviera esses dias, Carlos, estou precisando de 19 pessoas para trabalhar, inclusive motorista. Então beleza, eu vou lá, gente, ó, se precisar aparecer vaga, ó, tem vaga de trabalho. Vaga alguma coisa lá na prefeitura, um cuidador, a gente já vê se tem alguém capacitado, que tem o estudo, que quer aquela vaga também. Então assim, não fica só dependente da política, a gente também enxerga no terceiro setor, também nos empresários, onde tem vaga de trabalho, para a gente encaminhar as pessoas que realmente... Porque hoje assim, tem muita gente, às vezes, procurando emprego, não trabalho. Eu falo isso porque assim, eu sou um cara que eu levanto de manhã, cara, 6 horas da manhã, vou pra rua, vou trabalhar, não mexo só com vereança, tem minhas obrinhas por aí também, tem minhas coisas que eu corro atrás. E eu falo, não adianta você pensar só em procurar emprego, que é o salário. Você tem que pensar que você tem que trabalhar também. Então sempre quando eu arrumo uma vaga de serviço para uma pessoa, eu já chego e falo, ó, lembrando que eu tô te indicando, mas você chegar lá, você tem que trabalhar. Tem que se garantir. Retrospectiva 2025 aqui na TV Bertioga com o vereador Carlos Chicianelli, presidente da Câmara. Carlão, quando você estava contando a biografia, você contou da sua passagem pela Secretaria de Serviços Urbanos. Eu estava com o Zaidano Costa Norte na época, fiz várias entrevistas com você, e o que me impressionava é que quando o pessoal escrevia tem um bueiro entupido em tal rua, você conhecia o bueiro, cara, falou, aquele bueiro já é lacrado de ferro e tudo mais. E hoje eu acompanho o seu trabalho na Câmara, e você é bem contundente em apontar as coisas que devem melhorar e que não é uma crítica, na verdade a missão de vocês vereadores é essa mesmo, né? Deve ser difícil para o secretariado às vezes lidar com um cara que conhece até onde fica o bueiro daquela rua, assim. Você tem um detalhamento muito grande da cidade, né, Carlos? Mas aquilo que eu estava falando agora há pouco, tem secretário que ele quer ser secretário de dentro de sala, não dá. O secretário ele tem que ser secretário que vai para a rua, ele tem que entender o problema, saber onde está o problema, saber, por exemplo, tem um problema no Vicente de Carvalho lá, que quando eu estava saindo da secretaria, eu iria resolver esse problema, depois disso eu já passei para N secretários e acabam não conseguindo resolver. E nós vereadores, a gente tem a caneta da indicação, do pedido, nós não temos a caneta da execução. Então aquilo me tira o sono, me deixa revoltado. Aí de vez em quando eu perco a paciência, vou lá e dou umas cacetadas, aí fica todo mundo magoadinho comigo, só que depois acabam caindo na ficha e vendo que realmente tá errado, entendeu? Mas Bertioga tem uns secretários muito, muito bons em Bertioga. Eu vou citar alguns nomes aqui, por exemplo, o Poiatos, gosto muito da maneira do Poiatos trabalhar, um cara do meio ambiente aí que eu vejo que ele se intera muito. Tem o menino que está no planejamento também, me deu o Tarcísio do planejamento, é um cara que eu gosto muito. A secretária de saúde agora também que está aí, a Fabiana, está se mostrando assim de uma forma de estar atendendo as demandas nossas também muito grande. Hoje o secretário de governo também, que era meu secretário-geral, foi secretário-geral 21 anos da Câmara, o André Sergente, que foi agora ser secretário de governo do Marcelo Vilares, é um cara também que é trabalhador pra caramba, não tem hora pra acordar, não tem hora pra dormir. Então assim, tem vários secretários ali que tá o seu Rachid. Às vezes eu olho pro seu Rachid com aquela idade, ele com uma rodinha no pé, e você liga para ele dá retorno, ele assim, quer atender a gente de coração mesmo. São pessoas que eu gosto muito ali. E assim, num entorno ali, Bertioga tá com um secretariado muito bom. Robertinho Cassiano, outro cara que eu gosto muito também. Roberto Cassiano, ele te dá aula. Ele dá aula para você.
Carlos Cicinelli, vereador aqui de Bertioga, presidente da Câmara, retrospectiva 2025. Fala um pouquinho dos trabalhos desse ano que você quiser destacar. Eu vou fazer um apontamento, eu vou te provocar por um, tá? Os projetos de lei do Carlos são muito interessantes. Todos os projetos de lei, todos os vereadores apresentam coisas importantes para a cidade, né? Mas uma das coisas que eu gosto muito no seu trabalho é que às vezes você não se preocupa em inventar novas coisas. Então vou citar, por exemplo, do pessoal que trabalha com transporte escolar, que dentro da lei que já existe, por exemplo, não tinha lá um espaço para que ele colocasse o carro para arrumar e alugasse. Sim. Então você tem essa visão do aprimoramento também das coisas que já tem, né, Carlos? É importante isso. Eu acho que é uma atualizar. Questão de, vamos falar a verdade, chega a ser uma falta de inteligência pública. Como que eu presto um serviço de carregar crianças, uma van, a gente sabe que hoje uma van ela chega a custar, dependendo do modelo, perto dos seus 500 mil reais, 400 mil reais. Como que eu vou trabalhar com uma van dessa, eu vou manter um aporte desse parado? Eu não tenho condições, então eu tenho que, dentro das minhas limitações, quando o carro acaba quebrando, eu ter o meu direito de locar um outro carro com as mesmas especificações que é exigido pelo município, passar numa vistoria, para mim continuar ofertando trabalho para os filhos dos munícipes de Bertioga. Então, assim, é uma coisa que chega a ser uma falta de inteligência pública um negócio desse. Mas eu citei esse exemplo porque, evidentemente, você foi procurado por pessoas do meio. E o político tem que ter essa sensibilidade de ouvir as pessoas, né, cara? Sim, com certeza. Nós temos vários trabalhos, nós temos vários projetos de leis focados para o direito da mulher, entendeu? Que nem no meu caso. Eu não falo de brincadeira. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas falando do direito da mulher, mas você vê só na fala. A gente não, a gente tem um escritório político aberto, o doutor Sebastião está lá. Quando chega uma questão de violência da mulher ou qualquer outra que seja questão, o doutor Sebastião acompanha na delegacia de polícia civil. A gente tem hoje um investigador que está lá, o Vicente, que é um amigão nosso, que super atencioso, que sempre tem esses casos, dá uma atenção pra gente. Tem os delegados também, que, nossa, são o doutor Maurício, maravilhoso, sempre dá uma atenção especial pra gente também. Então, assim, a gente de verdade não faz falácia. A gente, quando acontece, cai, a gente realmente dá um andamento nessa situação pra ver até onde vai. 2026, o que você está pensando? Quais são as metas, os objetivos? 2026, eu tive um convite do prefeito para assumir a Secretaria de Serviços Urbanos. Só que assim, hoje eu tenho uma responsabilidade dentro da Câmara, que é a presidência da casa, onde eu tive os votos praticamente todos os vereadores para assumir a presidência. Falta um ano ainda. Eu estou hoje com aquela obra grandiosa que está sendo feita ali na Câmara Municipal, que, para você ter uma ideia, é um espaço multiuso, mas é maior do que o Teatro Procópio Ferreira do Guarujá. Lá eles comportam 426 pessoas sentadas, a gente ali vai comportar mais de 500 pessoas sentadas. Vai ser uma obra mesmo assim, que vai ser um presente para a população de Bertioga, do próprio dinheiro da população, vamos dizer assim, investido ali. E ali só tem dinheiro da Câmara, então ali nós não temos recurso que vem de lugar nenhum. Então assim, o nosso dinheiro que entra do município para a Câmara, a gente está usando para construir aquele espaço lá. Entendeu? Vai ser para usar para um cinema, para apresentação, para formatura, para palestra. Então assim, não sei se você chegou já a ver o projeto, é uma obra... Um espaço que não existe em Bertioga, né? Que não existe. Hoje ou você pede o galpãozinho do Sesc lá emprestado e tem que contar com o dia que eles podem emprestar, ou então o Lions também, que não tem uma estrutura para um evento desse tamanho, né? Que legal, então, Bertioga vai ganhar um palco, vai ganhar um lugar para fazer suas formaturas, colação de grau. Não é só a parte da política, né? É importante, né, isso, Carlão? E eu tenho essa responsabilidade de estar entregando essa obra o ano que vem, se Deus quiser, antes da saída do meu mandato da presidência, eu quero entregar aquela obra lá para a população de Bertioga. Ele falou bem rapidinho, o prefeito Marcelo convidou ele para a secretaria, é um dos principais assuntos hoje, né, Carlão? Ali no meio, porque evidentemente que envolve a troca da presidência, envolve a suplência, uma nova eleição para casa. Isso mexe com os bastidores. Sim, mexe com os bastidores e acho que até com a população, né? E eu teria que pedir uma exoneração da presidência, né? Então, assim, eu acho que pelo que confiaram em mim, tanto os vereadores ali como a população, então terminar o mandato da presidência e aí depois eu vejo, se o prefeito ainda estiver precisando, e aí eu vou estar à disposição para poder estar assumindo qualquer responsabilidade, mas por hora continuar como vereador na presidência da Câmara ali, cumprindo com os meus deveres e minhas obrigações com a população. Alô, o que você está achando, o que você achou desse primeiro ano da gestão Marcelo Vilares? Olha, qualquer
gestão no primeiro ano, mesmo o Marcelo Vilares, ele era vice, e o Marcelo Vilares foi um vice que ele soube se comportar no lugar dele de vice, então assim, ele não tinha aquela interação de tudo que estava acontecendo ali, né? Porque uma coisa é você sentar na mesa e você se inteirar de tudo, outra coisa é você ser o vice e você... porque você sabe que Bertioga sempre teve, né, essa briga vice com o prefeito, o Marcelo sempre foi um cara muito honrado na questão de ser vice, e eu acho assim, o Marcelo ele está se esforçando muito, trabalhando bastante, com o pouco que ele tinha esse ano para trabalhar, muitas coisas aconteceram, né? Que nem agora mesmo, amanhã vai ser a partir das 10 horas, né? Vai ser entregue os 10 leitos de UTI para o município de Bertioga, foi firmado o convênio com o governo do estado, 62 leitos de enfermaria para internação, tá, mais 2 centros cirúrgicos. Então, assim, várias coisas acontecendo, então eu vejo que o governo do Marcelo Vilares vai ser um governo muito bom para a população. Legal, todo mundo torce por isso, né? Eu queria que você, para a gente ir fechando, que você deixasse uma mensagem de Natal, de Ano Novo, para a nossa comunidade. Ale, eu quero deixar um Feliz Natal, um próximo Ano Novo para todos os moradores de Bertioga em especial, para minha família, minha assessoria, a todos vocês aí que confiaram o voto de vocês na última eleição para esse vereador. E eu falei uma coisa na Câmara na última sessão que eu quero deixar essa mensagem aqui. A gente deixar de olhar para longe e começar a olhar para os lados. De repente tem pessoas que estão do nosso lado e estão precisando. Chegando o Natal agora, tá na Bíblia, eu só não sei dizer ao certo onde, né? Porque eu não sou muito inteirado, mas que você pode ter fé para remover montanhas, mas se você não tiver caridade, isso de nada adianta. Então, na Câmara você citou até o exemplo do seu pai, né? Isso, então ter caridade com o próximo, porque muita gente às vezes está passando necessidade e não tem coragem de pedir. Então a gente olhar, às vezes o vizinho, às vezes um amigo, às vezes alguém que está ali, chegar no Natal, é hora da gente ter, acima de tudo, ter caridade com o próximo. É isso aí. Obrigado. Valeu, obrigado por prestigiar sempre o nosso trabalho. É uma honra para mim, uma alegria muito grande. E um abraço a todos de casa. Esse foi mais uma retrospectiva 2025. E Carlão, feliz ano novo, tá? Ano Obrigado. que vem tamo junto. Para você, para a Mari também, toda a sua família.